Testemunho de um jovem que obedeceu à voz do Senhor e foi livrado de um grande perigo. Meus queridos irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um jovem que, em um momento de grande perigo, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E hoje ele está aqui para contar como Deus o livrou de uma situação que poderia ter sido trágica. O começo de tudo, um jovem como tantos outros. O irmão Lucas, de 22 anos, era um jovem como muitos outros. Criado em um lar cristão, desde pequeno frequentava os cultos na congregação cristã no Brasil. Seus pais e irmãos fiéis sempre o ensinaram a amar a Deus e a buscar a sua vontade. Mas como acontece com muitos jovens, à medida que foi crescendo, Lucas começou a se afastar um pouco. Não que ele tenha deixado de ir aos cultos, mas o coração já não estava tão aquecido como antes. As distrações do mundo, os amigos, os estudos, tudo isso foi ocupando um espaço que antes era só de Deus. Ele mesmo conta: eu ainda ia aos cultos, mas era mais por obrigação do que por amor. Meu coração estava frio. Eu orava, mas eram palavras vazias. Não sentia mais aquela alegria de servir ao Senhor como quando era criança. Seus pais, preocupados, oravam por ele todos os dias. Sua mãe especialmente jejuava e clamava a Deus para que o filho voltasse a ter aquele mesmo zelo pela obra do Senhor. O convite que mudaria tudo. Certa noite, depois de um culto, um dos cooperadores da igreja se aproximou de Lucas e lhe fez um convite. Irmão, nós vamos fazer uma visita a alguns jovens que têm se afastado. Você quer ir conosco? Lucas no início hesitou. Não era algo que ele costumava fazer, mas por respeito ao irmão, aceitou. Naquela visita, eles foram à casa de um jovem que havia parado de frequentar a igreja. O rapaz, chamado Rafael, os recebeu com certo desconforto. Não queria conversar sobre a igreja, sobre Deus. Mas os irmãos, com paciência e amor, começaram a falar da importância de permanecer firme na fé. Lucas, que até então só acompanhava, sentiu algo diferente. Enquanto os irmãos falavam, ele se lembrou de como era bom servir ao Senhor. Lembrou-se das promessas de Deus, da alegria que sentia quando era mais dedicado. E pela primeira vez em muito tempo sentiu o coração se comover. Ao final da visita, Rafael, ainda resistente, disse: eu vou pensar no que vocês falaram. Mas Lucas, com o coração já mais leve, sentiu que algo havia mudado dentro dele. A voz que veio no momento certo. Alguns dias depois, Lucas recebeu um convite de uns amigos para sair à noite. Eles iam a um local movimentado, onde muitos jovens se reuniam para se divertir. Embora soubesse que não era um ambiente adequado para um servo de Deus, ele por um momento pensou em ir. Afinal, eram só amigos, só uma noite de descontração. Mas enquanto se preparava, uma voz interior lhe disse claramente: não vá. Lucas parou. Aquela voz não era sua consciência, não era medo. Era algo mais profundo. Era a voz do Senhor. Ele tentou ignorar, pensou: é só uma vez, não vai fazer mal. Mas a voz voltou mais firme: não vá. Sai agora. Lucas então lembrou-se das palavras que havia ouvido no culto: Deus fala com seus filhos. E quando ele fala, é para o nosso bem. Com o coração acelerado, ele decidiu obedecer. Pegou suas coisas, saiu de casa e foi até a igreja. Mesmo sendo tarde, o templo estava aberto, e ele entrou para orar. Senhor, ele disse, eu não sei por que o Senhor me impediu de ir, mas eu obedeço. Se é para o meu bem, eu agradeço. E ali em silêncio ele ficou por alguns minutos, até sentir uma paz no coração. O que aconteceu naquele local? No dia seguinte, Lucas soube da notícia que abalou a cidade. Na mesma noite em que ele deveria estar naquele local com seus amigos, houve um tiroteio. Várias pessoas ficaram feridas e infelizmente um jovem perdeu a vida. Ao ouvir isso, Lucas sentiu um calafrio. Se ele tivesse ido, poderia estar entre as vítimas. Mas Deus, em sua misericórdia, o havia advertido. Ele conta: na hora eu não entendi por que Deus me impediu de ir, mas quando soube do tiroteio, compreendi. Se eu tivesse desobedecido, hoje não estaria aqui para contar esta história. A mudança de vida. Aquele acontecimento marcou Lucas profundamente. Ele entendeu que Deus não apenas o havia livrado de um grande perigo, mas também estava lhe dando uma segunda chance. A partir daquele dia, ele voltou a se dedicar à obra do Senhor com mais zelo. Começou a participar das reuniões de jovens, a ajudar nas visitas, a orar com mais fervor. Sua mãe, que tanto orara por ele, viu a mudança e chorou de alegria. Filho, ela disse, Deus ouviu minhas orações. Ele te trouxe de volta. Lucas, emocionado, respondeu: não foi só por suas orações, mãe. Foi porque Deus é fiel. Mesmo quando nos afastamos, Ele não nos abandona. O testemunho que traz esperança. Hoje, Lucas é um jovem dedicado na congregação cristã no Brasil.
Ele não apenas voltou a servir a Deus com alegria, mas também usa seu testemunho para encorajar outros jovens que, como ele, estão se afastando. Em uma das reuniões de jovens, ele compartilhou sua história. Irmãos, eu quase perdi minha vida naquela noite. Não pelo tiroteio, mas por me afastar de Deus. Se eu não tivesse obedecido à voz do Senhor, hoje não estaria aqui. Mas Deus, em sua bondade, me deu uma chance. E eu não vou desperdiçar. Muitos jovens, ao ouvirem seu testemunho, se emocionaram. Alguns que estavam em dúvida decidiram se aproximar mais de Deus. Um deles, chamando-se Mateus, disse: Irmão Lucas, depois de ouvir sua história, eu também quero servir a Deus de verdade. Não quero esperar uma tragédia para voltar. E assim, o testemunho de Lucas tem sido usado por Deus para trazer de volta muitos que estavam se perdendo. A lição que fica. Meus irmãos, este testemunho nos ensina algo muito importante. Deus fala conosco. Às vezes, através de uma voz interior, como aconteceu com Lucas. Outras vezes, através da Bíblia, dos irmãos, ou mesmo das circunstâncias. Mas ele fala. E quando Deus fala, é para o nosso bem. Mesmo que no momento não entendamos, devemos obedecer. Porque ele vê o que nós não vemos. Ele conhece o futuro e sabe o que é melhor para nós. Lucas poderia ter ignorado aquela voz. Poderia ter pensado, é só medo, só imaginação. Mas ele obedeceu. E por causa dessa obediência, hoje ele está vivo e servindo a Deus com mais dedicação do que nunca. Uma oração de gratidão. Na noite em que soube do tiroteio, Lucas foi até o templo e orou. Senhor, eu te agradeço por minha vida. Eu não merecia tua misericórdia, mas o Senhor me livrou. Agora eu te peço, usa minha vida para a tua glória. Que eu possa servir-te com fidelidade e que outros jovens, ao ouvirem minha história, também possam voltar para ti. Em nome de Jesus, amém. E Deus tem respondido a essa oração. Hoje, Lucas não é só um jovem que foi livrado de um perigo. Ele é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitos outros. Um convite a todos nós. Meus irmãos, se você está lendo este testemunho e pensa, será que Deus também fala comigo? Saiba que sim. Deus fala com todos os seus filhos. Às vezes de maneiras que não esperamos. Mas Ele fala. E quando Ele fala é para nos guiar, para nos proteger, para nos abençoar. Se você tem sentido um vazio no coração, se tem se afastado da igreja, se tem desobedecido à voz do Senhor, hoje é o dia de mudar. Deus está esperando por você. Ele quer te abençoar, quer te usar, quer te livrar de todo o mal. Não espere uma tragédia para voltar. Não espere um sinal dos céus. A voz de Deus já está falando no seu coração. Obedeça. E você verá como Ele é fiel. Glória a Deus. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós. Que possamos, como Lucas, ouvir a voz do Senhor e obedecer, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Que Deus abençoe a todos. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O reencontro com a família, um sinal da misericórdia de Deus. Lucas não imaginava que ao voltar para a igreja, não só sua vida seria transformada, mas também a de sua família. Seus pais, embora criados em um lar cristão, haviam se afastado da congregação anos antes, depois de uma série de desentendimentos com alguns irmãos. O orgulho e a amargura os mantiveram distantes, e com o tempo até mesmo as orações em casa foram se tornando raras. Quando Lucas começou a frequentar os cultos novamente, eles o olhavam com desconfiança. Filho, você não acha que está se envolvendo demais? Lembra do que aconteceu comigo e com sua mãe? Perguntou o pai, certo dia, enquanto Lucas se preparava para sair. Lucas respirou fundo. Sabia que não adiantaria discutir. Então, simplesmente respondeu: Pai, eu só sei que sem Deus eu não estaria aqui. Se o Senhor quiser, pode vir comigo um dia. Não para provar nada, só para ver. O pai balançou a cabeça, mas não disse não. E foi assim, sem pressão, que algumas semanas depois, ele aceitou o convite. Não foi fácil. Ao entrar no templo, sentiu o peso da culpa pelos anos afastado. Mas quando ouviu o hino, que amigo fiel sendo cantado com tanta unção, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas vieram sem aviso, e ele não conseguiu segurar. Ao final do culto, o cooperador responsável se aproximou, não com palavras de julgamento, mas com um abraço firme. Irmão, é bom tê-lo de volta. Deus nunca deixou de te amar. A mãe de Lucas demorou mais. Ela tinha mágoas mais profundas, feridas que pareciam não cicatrizar. Mas quando soube que o filho havia sido batizado nas águas, algo nela mudou. Uma noite, enquanto Lucas orava em seu quarto, ela bateu a porta e entrou, com os olhos vermelhos. Lucas, você acha que Deus ainda pode me perdoar? Ele não hesitou. Mãe, se Deus perdoou um pecador como eu, que quase destruí minha vida, como não perdoaria você? Foi o suficiente.
No domingo seguinte, ela estava lá, sentada ao lado do marido, ouvindo a mensagem com atenção. Não foi uma conversão instantânea, as dúvidas ainda vinham, as memórias dos desentendimentos ainda doíam. Mas eles começaram a frequentar, primeiro esporadicamente, depois com mais assiduidade. E aos poucos, o Espírito Santo foi trabalhando em seus corações. Um ano depois, em uma reunião de oração, o pai de Lucas se levantou e, com voz trêmula, pediu perdão aos irmãos pelos anos de afastamento. Não houve sermões, não houve cobranças. Só amor. E naquela noite, ele e a esposa foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Lucas chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Deus não só o havia livrado da morte, como estava restaurando sua família. O desafio da fidelidade, quando a provação volta a bater a porta. Mas a vida com Deus não é um mar de rosas. Lucas aprendeu isso logo depois de seu batismo no Espírito Santo. Tudo parecia estar indo bem. Ele estava firme na igreja, sua família estava voltando, e até conseguiu um emprego em uma oficina mecânica, graças à indicação de um irmão da congregação. Mas então veio a notícia que abalou tudo. O dono da oficina, um homem que sempre o tratara bem, foi diagnosticado com um câncer agressivo. A empresa começou a passar por dificuldades e os salários atrasaram. Primeiro uma semana, depois 2, então 1 mês. Lucas orava todas as noites. Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Não peço riqueza, só peço o suficiente para honrar meus compromissos. E se for da tua vontade, cura o irmão João. Ele tem sido tão bom para mim. Mas os dias passavam, e nada mudava. As contas se acumulavam. O aluguel estava atrasado. E pior, a mãe de Lucas começou a questionar. Filho, será que vale a pena tanto sacrifício? Olha a situação em que estamos. Talvez você devesse procurar outro emprego, mesmo que seja em um lugar que não. Ela não terminou a frase, mas Lucas entendeu. Ele sabia que ela estava se referindo aos antigos bicos, que fazia antes de se converter, pequenos trabalhos em lugares onde a honestidade não era prioridade. Antigamente, ele não pensaria 2 vezes. Mas agora, naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou de joelhos até tarde lutando em oração. Até que, exausto, abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram em Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar o pão. Aqueles versos foram como um bálsamo. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha uma certeza: Deus não o abandonaria. No dia seguinte, enquanto saía para mais um dia de trabalho sem receber, encontrou um envelope no correio. Dentro havia um bilhete. Irmão Lucas, o Senhor me colocou no coração te abençoar. Não é muito, mas espero que ajude. Fique firme. Um irmão em Cristo. Dentro do envelope, havia exatamente o valor do aluguel atrasado. Lucas caiu de joelhos ali mesmo na calçada e chorou. Não era uma grande fortuna. Não era uma solução mágica. Mas era Deus provando mais uma vez que Ele ouve, que Ele vê, que Ele cuida. E naquela semana, o irmão João, dono da oficina, recebeu a notícia de que o tratamento estava dando resultados. O tumor havia reduzido. O chamado para servir não foi para ficar parado. Com a vida financeira se estabilizando, Lucas poderia ter se acomodado. Afinal, já havia superado tantas coisas: as drogas, a violência, a rebeldia. Poderia só desfrutar da bênção de estar na igreja, sem se envolver muito. Mas Deus não o havia salvado para isso. Um domingo, após o culto, o cooperador responsável pela mocidade o chamou. Lucas, temos visto seu crescimento. Você tem um testemunho poderoso, e os jovens precisam ouvir histórias como a sua. Que tal começar a participar das visitas aos novos convertidos? Lucas sentiu um frio na barriga. Ele? Visitar pessoas? Falando de Deus? Mas, irmão, eu não sei pregar. Não sei nem por onde começar. O cooperador sorriu. Ninguém nasce sabendo. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você só precisa ser sincero. Falar do que Deus fez por você. E assim, com medo, mas obediente, Lucas começou. As primeiras visitas foram difíceis. Ele gaguejava, não sabia que versículo citar, às vezes saía das casas se sentindo um fracasso. Mas, aos poucos, foi aprendendo. E o mais importante, foi vendo Deus trabalhar através dele. Uma das primeiras famílias que visitou era de um jovem chamado Rafael, que havia sido batizado havia pouco tempo, mas já estava desanimado. Não sinto nada, irmão. Acho que não sou bom o suficiente para Deus. Rafael confessou com a cabeça baixa. Lucas se lembrou de si mesmo, anos antes, com os mesmos pensamentos. Então, em vez de dar um sermão, contou sua própria história. Rafael, eu já me senti assim.
Pensei que Deus nunca me aceitaria de volta. Mas sabe o que aprendi? Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está aqui, é porque Ele te quer. Não desista. Rafael olhou para ele, surpreso. Mas como você tem tanta certeza? Lucas sorriu. Porque eu já estive onde você está. E Deus me tirou de lá. Se fez por mim, faz por você. Aquela visita mudou tudo para Rafael. Ele voltou a frequentar os cultos com mais ânimo, começou a participar dos estudos bíblicos, e meses depois estava batizando outros jovens. E Lucas? Ele entrou em um ciclo de bênçãos que não parava. Na família, seus pais, agora firme na congregação, começaram a servir também. Sua mãe passou a ajudar na cozinha dos eventos, e seu pai se tornou um dos responsáveis pela manutenção do templo. No trabalho, o irmão João, após se recuperar, o promoveu a gerente da oficina, confiando nele não só pela habilidade, mas pela honestidade e caráter. Na igreja, Lucas passou a liderar um grupo de jovens e seu testemunho se tornou um dos mais compartilhados na região. Muitos que o conheciam como aquele menino problemático agora o viam como um servo de Deus. Mas, acima de tudo, ele aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Deus não nos salva só para nos abençoar. Ele nos salva para nos tornar bênção na vida de outros. A provação que veio para fortalecer, quando a fé é testada até o limite. Mas como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, e a fé só se fortalece quando é provada. 2 anos depois de sua conversão, Lucas enfrentou o que seria seu maior desafio até então, uma doença grave em sua mãe. Tudo começou com dores de cabeça constantes. Depois tonturas. Até que em um exame de rotina, os médicos descobriram um aneurisma cerebral. A situação era crítica. Qualquer esforço poderia causar uma hemorragia fatal. A notícia foi como uns socos no estômago da família. Lucas, que já havia visto Deus agir tantas vezes, agora se via diante de uma montanha que parecia intransponível. Por que agora, Senhor? Ele chorou sozinho em seu quarto. Porque justamente quando tudo estava indo bem. Mas no meio da dor, uma voz suave lhe veio ao coração: confie em mim. E foi isso que ele fez. A igreja se mobilizou. Irmãos de outras congregações começaram a jejuar e orar. Médicos cristãos se ofereceram para acompanhar o caso. E em uma reunião de oração, o cooperador leu Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aqueles versos se tornaram o lema de Lucas naquela temporada. A cirurgia foi marcada. Os médicos avisaram, era de alto risco. Mas Lucas e sua família oraram como nunca. No dia da operação, enquanto a mãe era levada para a sala cirúrgica, Lucas seguiu o exemplo de Davi, adorou a Deus em meio à batalha. Ele não tinha forças para falar, então simplesmente cantou, em voz baixa, o hino, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Em meio à dor, Ele é leal, mesmo quando não vejo a luz. Sei que Ele está ali, Jesus. Horas se passaram. Até que finalmente o médico saiu da sala com um sorriso. Foi um sucesso. Deus esteve com ela. A mãe de Lucas se recuperou. Não foi instantâneo, a reabilitação levou meses, mas a cada passo eles viam a mão de Deus agindo. E no domingo seguinte à alta médica, ela subiu ao púlpito e deu seu testemunho. Eu quase morri, mas Deus me deu uma segunda chance. Não para eu viver para mim, mas para servi-lo. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui. A congregação explodiu em lágrimas e louvor. O legado de um jovem que não desistiu. Hoje, anos depois daquela noite em que Lucas quase perdeu a vida em um tiroteio, ele olha para trás e vê uma trajetória de milhares de bênçãos. Sua família está firme na fé, servindo a Deus com alegria. Sua oficina prosperou, e ele agora emprega outros irmãos da igreja. Sua vida espiritual é um exemplo, ele não é perfeito, mas é fiel. Seu ministério entre os jovens já rendeu frutos, dezenas de vidas transformadas, famílias restauradas, almas batizadas. Mas quando perguntam qual foi o segredo, Lucas sempre responde a mesma coisa. Não fui eu, foi Deus. Eu só não desisti. E então, com os olhos brilhando, ele conta sobre o jovem que chegou há pouco na igreja, um rapaz de 19 anos, envolvido com drogas, que ouviu seu testemunho e disse: se Deus mudou você, pode mudar mim também. Esse jovem se chamava Mateus, e na semana passada ele foi batizado nas águas. Uma mensagem para quem está lendo agora. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer falar algo ao seu coração. Talvez você esteja passando por uma provação que parece não ter fim. Talvez esteja afastado da igreja, achando que não há mais esperança. Ou talvez você já tenha tentado mudar, mas caiu de novo.
Seja qual for a sua situação, Deus está falando com você hoje. Ele não promete que a vida será fácil. Não promete que as batalhas vão desaparecer, mas ele promete estar com você em meio a elas. Lucas poderia ter morrido naquela noite. Poderia ter desistido quando as coisas ficaram difíceis. Poderia ter voltado atrás quando a provação veio. Mas ele não desistiu. E hoje, ele está colhendo o fruto da fidelidade. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a dar um passo de fé, ele vai te encontrar onde você está. Talvez você precise voltar para a igreja, mesmo com vergonha, mesmo com medo. Pedir perdão a Deus, aos seus pais, aos irmãos que magoou. Começar a orar de novo, mesmo que seja com palavras simples, mesmo que seja chorando. Confiar que Deus tem um plano, mesmo quando tudo parece escuro. Não espere um sinal dos céus. A voz de Deus já está falando no seu coração. Obedeça. E você verá que, como fez com Lucas, ele fará com você. O convite final: vem e vê. Se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou qualquer outra cidade onde há uma congregação cristã no Brasil, saiba que as portas estão abertas para você. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo está afastado. Deus está esperando. E quando você der esse passo, vai descobrir, como Lucas descobriu, que a obra que Deus começou em você, ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.